Olá pessoal, eu sou o professor Thales Rogério da disciplina de Geografia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós estaremos falando sobre a formação do mundo capitalista. Bem, o capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro. Também baseia-se pela acumulação desses capitais, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema socioeconômico, o capitalismo estende-se em diversos outros campos, dentre eles o político, social, cultural, ético e vários outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. A base para a formação, a consolidação, a continuidade desse sistema capitalista é a divisão social em classes. Nós podemos colocar, de um lado, encontra-se aqueles que são os proprietários dos meios de produção, no caso, a burguesia, e do outro lado, nós temos aqueles que vivem da força de trabalho através do recebimento de salários, o proletário. É esse cidadão aí que está vendendo a sua atividade profissional e recebendo ali o que acha que é determinante a sua força de trabalho. O processo de surgimento do capitalismo é lento, mas gradual, iniciando-se na Baixa Idade Média, entre os séculos XIII ao século XV, com a formação de pequenas cidades comerciais que nós podemos chamar de burgos. Essas cidades desafiavam a ordem que estava em vigência, no caso o feudalismo, em que a Europa era repartida em vários feudos, cada um comandado exclusivamente pelo seu senhor feudal. Durante o período feudal, a maior parte da população do continente europeu habitavam as áreas rurais. Nesse período, o comércio restringia-se aos bens daquilo que não eram produzidos por esses feudos. Nós podemos citar o sal, o vinho e os metais. Esse comércio era feito com a utilização de moeda, mas também havia a troca de mercadorias, no caso, a prática do escambo. O sistema feudal era absolutamente descentralizado, haviam reis, mas eles tinham pouca influência sobre os senhores feudais que exerciam o controle sobre os seus domínios. Somente a partir do século XII começaram a ser definidas as fronteiras nacionais da Europa Ocidental, e esse processo esteve relacionado ao fortalecimento do poder desses reis, à delimitação dos territórios e à consolidação de organizações políticas centralizadas sob a forma de Estado. Portugal, França, Inglaterra e Espanha foram os primeiros estados nacionais a serem constituídos. Seus territórios já eram muito semelhantes ao que temos hoje. As cidades da Península Itálica, nós podemos citar Veneza, Gênova e Pisa, que se mantiveram como ativos centros urbanos durante a Idade Média, graças ao comércio com o Oriente, intensificaram as suas atividades. Os produtos como a seda, as especiarias, passaram a ser amplamente comercializados. O desenvolvimento do comércio entre meados do século XIII e século XV impulsionou o crescimento de diversas cidades, muitas dessas cidades formadas durante o Império Romano. As localidades onde se realizavam as feiras na Idade Média serviram, por sua vez, de polos de atração e deram origem a muitos centros urbanos. Nessas cidades, que também estavam em expansão, houve a formação de um novo grupo social. Nesse caso, a burguesia. Eram ricos comerciantes, eles tornaram o grupo dominante da situação. Com os burgueses, o valor de venda passou a ser superior ao custo do produto. Então,
houve o surgimento da lucratividade, que proporcionou um grande acúmulo de riquezas pela burguesia. Inicia-se nesse processo a primeira fase do capitalismo, o chamado capitalismo comercial ou mercantil. Com a formação e a expansão do capitalismo, o sistema agora passa a ter três principais fases de desenvolvimento. No capitalismo comercial, a economia nesse período era essencialmente centrada nas trocas comerciais e a riqueza das nações era medida pelo acúmulo de matéria-prima e especiarias, ou então pela capacidade de se ter acesso a elas. O modelo econômico praticado nesse período era aquela velha prática mercantilista, né? Quanto mais metais eu conseguir agregar, maior potência eu serei, né? E também o fortalecimento dos estados nacionais e a sua forte intervenção na economia. Já no capitalismo industrial, dois fatores vão contribuir, né, para a transição do capitalismo comercial para o industrial. Nesse fator, nós podemos citar de início a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Esses acontecimentos permitiram a estabilização do poder na mão dos burgueses, centrando a economia na principal atividade desenvolvida e administrada também pela sua classe, agora a industrialização. O modelo econômico predominante nesse período são as ideias elaboradas por Adam Smith, que pregava a ideia da intervenção do Estado nas práticas econômicas. Já no capitalismo financeiro, a transição do capitalismo para essa fase ocorre com o investimento do capital bancário sobre o capital industrial. Tal fator proporcionou o surgimento de grandes empresas que passaram a se dividir em ações que eram negociadas com mercadorias, sendo mais valorizadas à medida que os lucros das empresas se ampliassem. Surge aí o sistema bancário. À medida que o comércio crescia, alguns mercadores europeus se especializaram em operações financeiras e surgiram alguns tipos de papéis, como as letras de câmbio, os contratos escritos que serviam como pagamento em uma transação comercial. Com isso, os comerciantes não precisavam mais portar dinheiro em suas viagens. Um fator que fez os bancos crescerem foi a aceitação pela Igreja da usura, né? Prática condenada na Idade Medieval. A usura seria a cobrança de juros no caso de empréstimos. Nós temos também as características do sistema capitalista. Dentre essas características, nós podemos citar o predomínio da propriedade privada nos meios de produção, ou seja, terras, fábricas, minas, bancos e outros fatores, atividades econômicas desenvolvidas também com o objetivo da lucratividade, a divisão da sociedade em classes sociais, principalmente a divisão entre os capitalistas, os donos dos meios de produção, e esses trabalhadores que acabam vendendo a sua força de trabalho a esses capitalistas. Então, nessa pirâmide, eles ocupam a base dela, movimentando aí o sistema financeiro. Há também as relações de trabalho com o predomínio do trabalho assalariado. Os que não são donos dos meios de produção vendem agora a sua força de trabalho em troca de um salário. Há crises cíclicas, né, que ocorrem em determinado momento histórico, devido aí a fatores relacionados à superprodução, à especulação financeira ou a problemas políticos. Algumas crises nós podemos lembrar, como a do final do século XIX, a crise de 1874,
a do início do século XX, a crise de 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, e aqui se iniciou no ano de 2008. Outra questão também é a concentração de capitais em determinados países, caracterizando-os como centros econômicos, né, intensificando a desigualdade aí nas relações entre tais países e os demais. Bem, esse foi mais um resumo de geografia com o tema A Formação do Mundo Capitalista. Obrigado, até o nosso próximo encontro.